Graça e paz, amada igreja, irmãos em Cristo Jesus, da Igreja Batista Querigma, e todos aqueles que estiverem nos assistindo nessa manhã de domingo. É um hábito nosso, enquanto servos do Senhor, cristãos, de estarmos nos reunindo, no estudo que nós fazemos na igreja, na escola bíblica dominical, e não será diferente nesta manhã. O fato de não estarmos podendo nos congregar não quer dizer que não teremos o estudo. Graças a Deus nós temos os meios tecnológicos, e nós estaremos utilizando dele nessa manhã para estar alimentando, o nosso espírito. Então nós vamos fazer um estudo baseado no livro de Lamentações, no capítulo 3. Eu quero ler alguns versículos aqui e os irmãos nos acompanhem. O 3:1 fala: Eu sou o homem que viu aflição pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar em trevas, e não na luz. Deveras se tornou contra mim de contínuo a mão todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrantou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Vou ler até aqui e depois a gente continua a leitura. Fazer uma breve oração. Senhor amado, nesta manhã nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Queremos ministrar a Tua palavra sobre a dispensação do Teu Espírito Santo, Senhor. Que Ele venha ser o nosso guia, o nosso orientador, e que a Tua palavra venha nos alimentar nesse período, Senhor, de dias tão difíceis que estamos vivendo. Mas nós sabemos, Senhor, que Tu estás no controle de todas as coisas. Muito obrigada, Senhor, e fala poderosamente aos nossos corações através da Tua palavra. Amém. Bom, igreja, nós estamos vendo aqui um contexto, onde o profeta Jeremias, ele estava muito preocupado, até, digamos assim, desesperado, com o coração angustiado pelo fato, dele ver a situação em que se encontrava o povo de Israel, mais especificamente a tribo de Judá. Então, era um contexto onde os babilônicos haviam adentrado em Jerusalém, saqueado a cidade, levado cativo o povo para a Babilônia, e eles estavam ali na Babilônia, aquele remanescente ali sofrendo, E era um contexto muito complicado, onde o povo estava escravo ali na Babilônia. Então, muitos haviam perdido a alegria de viver, muitos ali estavam com a fé abatida, passando por dificuldades. E muitas vezes, quando a dificuldade vem, a nossa fé, ela esvai muitas vezes. E precisa, e Deus tem levantado homens e mulheres valorosos para ministrar a palavra, para que a gente possa alimentar a nossa fé, reaviver e ficarmos firmes na presença do Senhor. E não foi diferente nesse contexto. Deus levantou o profeta Jeremias e ele, a princípio, quando a gente começa a ler aqui o livro de Lamentações, o capítulo 3, a gente vê que tratava-se de um profeta, de um homem de Deus, de um servo fiel a Deus que estava numa tristeza profunda, numa lamentação profunda pela situação que aquele povo de Israel estava vivendo ali, na Babilônia, como cativos, E ele, no primeiro momento, ele declara que eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Então, ele, num primeiro momento, ele como humano, ele começa a achar que aquela situação se deve pelo fato de Deus ter, trazido aquilo sobre o povo. Então, ele transfere a culpa, daquele cativeiro para Deus. Quando ele está com o coração assim apertado ali, e muitas vezes é isso que acontece com a gente, quando vem aflições sobre as nossas vidas, a gente vê que a gente muitas vezes quer achar um culpado para ela, E o profeta aqui nesse primeiro momento, ele transfere a culpa, dessa agonia, dessa aflição para Deus, e ele começa a falar aqui na sua palavra, declarando: deveras se tornou contra mim de contínuo a mão todo dia. Então ele está se referindo a Deus, como se Deus fosse o adversário dele nessa situação. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrantou os meus ossos. Então ele estava em profunda tristeza
E às vezes a tristeza, quando vem, ela causa realmente um envelhecimento na alma, no espírito, até mesmo fisicamente. Quando nós estamos passando por aflições e a gente percebe isso, até fisicamente as pessoas muitas vezes se envelhecem diante da situação que está passando. E era o que o profeta declarava aqui. E ele fala: edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Então ele está querendo dizer aqui que o Senhor, né, estava contra a vida dele e estava dando sobre aquele povo, sobre a vida dele, sobre aquela nação de Israel no cativeiro, uma amargura e uma tribulação, tristezas tamanhas e aflições tamanhas, né? E estava dando esse crédito a Deus. E se você for lendo a palavra de Deus aqui, ele vai falando isso aí, né? Ele ainda fala no verso 8, ainda quando clamo e grito, ele excluiu a minha oração. Então ele chegou a tal ponto de dizer que o Criador, o nosso Deus, né? Ele não estava nem recebendo mais a oração daquele povo. Então a gente a princípio fala, como é possível que um profeta, né, possa chegar num ponto desse, de dar a culpa a Deus por toda aquela situação que eles estavam vivendo. Mas cabe aqui, nessa manhã, diante desse estudo, a gente lembrar que nós somos humanos, né? Estamos ainda numa natureza corrompida, digamos assim, e é corrompida, né? Temos as nossas falhas, os nossos erros, e diante dessa humanidade nossa, muitas vezes nós erramos mesmo, né? E a gente quer achar culpados, né? Para a situação que a gente está vivendo. E foi o que o profeta fez nesse primeiro momento. E a gente vê aqui que era um homem, né? Que estava sofrendo juntamente com aquele povo. Ele estava em Jerusalém, ele não tinha sido levado cativo, mas ele sabia toda a situação que aquele povo que tinha sido levado estava vivendo. Então ele resolveu, né, escrever para aquele povo e a princípio a gente vê que ele era um homem que estava com o coração aflito também, né, e transferia a culpa daquilo para Deus. Mas a gente pode perceber que no decorrer aqui, né, do estudo, a gente vai ver isso, que graças a Deus, esse profeta, ele chega num ponto que ele percebe que o erro não estava em Deus, né? Que o problema, a situação que aquele povo, né, judeu estava passando, era devido à sua própria culpa, né, por estar longe da presença de Deus. Era um povo que era aliançado com Deus, era um povo que Deus tinha um compromisso para com eles, né? E, no entanto, aquele povo tinha também um compromisso para com Deus, mas da parte de Deus a aliança permanecia, mas o povo havia se afastado, né? Quando eles adentraram a terra prometida, Deus falou, né, que não era para se contaminar com aquele povo pagão que lá estava, pelo contrário, era para exterminar. E de repente aquele povo se vê fazendo alianças com aquele povo pagão, se vê servindo outros deuses, né, a Balaíns, a deuses estranhos. Então, o povo se afastou da presença de Deus. E, então, na realidade, o pecado, né, fez com que a mão de Deus realmente pesasse sobre aquele povo. Mas a gente vê que nosso Deus é um pai amoroso. É como um pai que corrige o seu filho, né? Nós que somos mães, que somos pais, nós sabemos disso. A correção é para o nosso bem, não para a nossa morte. Então, foi o que estava acontecendo aqui, né? Então, o profeta, ele fala e ele clama aqui, né? E ele declara e chega ao reconhecimento de que o problema não estava em Deus, mas que a situação que estava acontecendo era advinda do pecado do povo. Então, ele chega a essa conclusão e a gente se alegra com isso, em sabermos, né, que o Espírito Santo de Deus, ele faz isso conosco, né? Quando a gente começa a questionar as coisas, colocar a culpa em Deus, ele traz, né, a nossa memória aquilo que realmente é verdade, né? E muitas vezes, todas as vezes a falha é nossa, né? Não é do nosso Deus. Então, no princípio, o profeta sentiu sim essa dor emocional, essa dor física, né? E ele sentia que isso era causada por Deus. Ele não percebe nesse primeiro momento que o Senhor era seu aliado, né? Mas ele tem a Deus nesse primeiro momento como um inimigo. E é aquilo que eu acabei de falar, né? Que muitas vezes a gente transfere a culpa para outra pessoa. A gente tenta transferir a culpa da situação que a gente está vivendo para o amigo, para o pai, para a mãe, para o colega. E muitas vezes até para o próprio Criador, né? E é quando Deus nos confronta, né? E nos leva a entender
que Ele tem o melhor para nós. E muitas vezes Ele está tratando com a gente, como Ele estava tratando com aquele povo ali. Mas o profeta, ele chega a essa conclusão, né? De que Deus era suficiente na vida dele. Então ele fala no verso 29 aqui, põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Então ele está falando aqui de colocar a boca no pó. Sabe o que é colocar a boca no pó? É se humilhar, é humilhar diante da presença de Deus, é reconhecer a soberania dele, é reconhecer que nós não somos nada, mas que o nosso Deus é tudo em nossas vidas. Então, é ter um coração humilde diante de Deus. Então, no primeiro momento, o profeta foi soberbo em transferir a culpa para Deus. E muitas vezes, irmãos, nós fazemos isso, né? Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça. E ele vem trazer, né, a nossa memória, as nossas falhas, os nossos erros, né? E aqui fica uma palavra para mim e para você nessa manhã. Põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. E de fato há esperança quando nos humilhamos na presença do nosso Deus. Quando nós declaramos a onipotência dele sobre as nossas vidas, né? Deus vem de encontro às nossas vidas. E eu glorifico a Deus, né? Porque Deus é um Pai amoroso, um Pai zeloso, um Pai que cuida das nossas vidas. E aqui nós vemos, né, o profeta, no verso 19, ele fala, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Enquanto ele ainda estava nesse contexto de aflição, nesse contexto de transferir a culpa para Deus, né, ele estava lembrando aqui apenas do que estava acontecendo com aquele povo, né, cativo ali na Babilônia. E ele estava num momento de aflição, de pranto, de absinto de fel. Então, absinto aqui é amargura, né? Uma amargura tremenda. E ele fala, minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Então, quando a gente lembra só das aflições, das dificuldades, a gente começa a trazer à nossa memória tudo aquilo que vem entristecer o nosso coração, que são as lutas pelas quais a gente passa, e os nossos olhos se olham e apenas para essas lutas, né? A gente vê que a gente enfraquece, né? A gente fica num contexto tão fraco que a nossa alma se abate dentro de nós. Foi o que o profeta estava declarando aqui. E a gente pode ver isso nesse estudo, né? Então, quando você estiver olhando, né, pelas as diversidades que estão ocorrendo, né, sobre a sua vida, sobre os seus familiares, sobre a nossa nação, os nossos olhos, né, estiverem fixos apenas nisso aí, não haverá esperança no que nós estamos, né, muitas vezes vendo ao nosso contexto, as dificuldades que estão acontecendo. Se fizermos como o profeta fez aqui a princípio, nós teremos apenas absinto e fel, apenas amargura e tristeza, porque as situações muitas vezes humanas, elas trazem aflições à nossa vida e nosso olhar não pode estar apenas nessas coisas. Minha alma certamente se lembra. Se você estiver lembrando dessas aflições e olhando apenas para ela, o profeta fala, e minha alma se abate dentro de mim. Então, o nosso estudo nessa manhã é para dizer que os nossos olhos, o cristão, ele não anda por vistas, pelo que ele está vendo, mas ele anda por fé. Os nossos olhos têm que estar no nosso Criador, no Deus que nós servimos, que pode todas as coisas. A última palavra é dele, né? Ele detém o domínio de todas as coisas, ele é o alfa, o princípio de tudo, ele é o ômega, o fim de todas as coisas. Então nós temos que saber que o nosso Deus é que pode todas as coisas. Então nessa manhã eu quero te dizer que enquanto o profeta estava olhando, né, apenas para as aflições que aquele povo estava passando e ele juntamente com aquele povo vivenciando todas aquelas aflições, a alma dele se abatia dentro dele. Ou seja, não há forças mais naquele homem. Então, se eu e você, Igreja de Cristo aqui nessa terra, né, estivermos olhando apenas para o contexto que está ao nosso redor, nós iremos nos abater. E nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo e como estamos passando por aflições, se nós olharmos apenas para esse contexto de aflição, a minha alma e a sua alma vai se abater. Então, meu irmão, a palavra nesta manhã é de ânimo para a minha vida e para a sua vida. Não olhe circunstâncias, não olhe o que está ao seu redor, olhe apenas para o Deus, Criador dos céus e da terra.
aquele que pode todas as coisas e a última palavra é dele. Não cai um fio da nossa cabeça sem a permissão dele, é o que a palavra de Deus nos diz. Então, fique tranquilo, né? Saiba que Deus está no controle de todas as coisas, de todas as coisas. E o profeta chega a essa conclusão. Mesmo que a princípio a alma dele se abateu, mesmo que a princípio ele olhou apenas as circunstâncias, mesmo que a princípio ele transferiu a culpa daquele cativeiro a Deus, daquela aflição que aquele povo estava vivendo a Deus. Jerusalém tinha sido saqueada, os muros tinham sido quebrados, o templo de adoração ao Deus Altíssimo tinha sido destruído. O povo tinha sido levado cativo para a Babilônia, estava como estranhos numa terra estranha, estava em cativeiro. Era um contexto difícil? Sim, um contexto muito difícil. E o povo, a princípio, estava desalento com aquela situação. E o profeta, por sua vez, queria achar um culpado para aquilo ali. E ele achava que Deus já nem mais se lembrava dele. Mas aí, irmãos, é aquilo que eu falei, graças a Deus, né? Que nós cristãos, nós temos o Espírito Santo de Deus que trabalha em nossas vidas e nos dá o entendimento das coisas que acontecem conosco. E o profeta, ele pôde aqui, no verso 20 ele fala, 21 ele fala, disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Eu glorifico nessa manhã o nome de Deus, porque ele está dizendo aqui nesse estudo, né? Que o profeta diz e é algo presente para mim e para a sua vida no nesta manhã. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Em algumas versões, em algumas bíblias, dizem o seguinte, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Oh, glória, né? Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu até me emociono, amados, porque eu sei que Deus, né, é aquele que pode trazer à minha memória, à sua memória, aquilo que pode dar esperança. Você que se encontra muitas vezes como profeta, né? Você, meu irmão, que está muitas vezes sem esperança, né, achando que não há mais jeito. Vamos lembrar aí agora do coronavírus, né? Dessa epidemia, pandemia, porque ela é mundial, que nos abateu. E nós estamos, né, reclusos em nossas casas, sem poder ter o convívio, sem poder congregar. Mas saiba de uma coisa, traga à sua memória nessa manhã aquilo que lhe pode dar esperança. É um contexto difícil? Assim como esse povo de Israel estava num contexto complicado. Mas aqui ele declara, né? Quando ele tira os olhos da terra, do local, né, humano, digamos assim, eleva os olhos dele ao céu. Ele fala, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Traga a sua memória nessa manhã, aquilo que pode lhe dar esperança. Não fique olhando, né? Só para jornais, noticiários, morreu mais de 600 pessoas, né, na Itália, mais de não sei quantas pessoas nos Estados Unidos, né, chegou no Brasil, as pessoas estão sendo contaminadas. Não olhe apenas para essa situação, não. Traga à sua memória aquilo que lhe pode dar esperança. É isso que o profeta chegou a essa conclusão e foi isso que ele escreveu para aquele povo, né? Que ele declarou aqui na palavra de Deus. Traga à sua memória aquilo que pode lhe dar alegria, lhe pode dar alegria. Em 2 Coríntios 1:20 fala o seguinte, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Jesus o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Em outras palavras, esse versículo está querendo dizer, quantas forem todas as promessas de Deus, quantas forem elas feitas para nós que estão aqui na palavra de Deus, tome posse, porque todas irão se cumprir, porque em Jesus tem o sim, ele está de acordo. E diz mais, por meio do amém. Sabe o que quer dizer amém? Assim seja, verdadeiramente. Quando você diz amém, você está concordando, você está dizendo verdadeiramente irá acontecer.
Que assim seja, por meio do amém, pronunciado, né, por nós, através de Cristo Jesus. Pelo nome de Jesus, as coisas acontecem e irão acontecer. É isso que a palavra está dizendo aqui para nós. Então, traga à memória aquilo que pode me dar esperança. E nessa manhã eu te pergunto, o que a palavra de Deus nos fala a respeito das promessas dele para a minha vida e para a sua vida? São muitas, né? Se você for pensar aí, a gente for olhar dentro da palavra, são tantas as promessas do nosso Deus para a minha vida e para a sua vida. São promessas para o nosso bem, para a nossa paz, para a nossa alegria, para a nossa prosperidade. E são muitas, irmãos. Traga à sua memória isto para lhe dar esperança. Vá na palavra de Deus, procure essas promessas, alimente a sua alma, a sua vida dessa alegria, dessa promessa de Deus. Se a gente for olhar assim a um grosso modo, a gente vai ver muitas promessas. Promessas, a principal delas é que o nosso nome, aquele que confessa Jesus como único e suficiente Salvador, tem o nome dele escrito no livro da vida, né? Tem um local preparado, morada celestiais preparada para mim e para você, que é cristão, que professa a fé em Cristo Jesus. Apocalipse 21, 22 descreve a Nova Jerusalém, uma cidade maravilhosa onde iremos viver, né? É algo para a eternidade. Tem promessas, irmãos, de que o justo não mendigará o pão, né? Se você é fiel e é fiel para com o nosso Deus, você não vai mendigar o pão, é promessa dele para você e para mim. Tem promessas de Deus que os nossos filhos são herança do Senhor, que a nossa descendência é do Senhor, é uma promessa para mim e para você, mesmo que muitas vezes você não esteja vendo esse contexto, mas pelo sim, pelo amém, em concordância com o que a palavra de Deus diz, você vai dizer verdadeiramente, eu creio nas promessas de Deus, amém, assim seja, eu creio, porque tudo que Deus prometeu, ele irá cumprir. E a palavra fala isso, que muitas foram as promessas de Deus, e em todas elas tem o sim de Jesus, e a igreja, ela pronuncia o amém, ela diz assim seja, e muitas outras promessas que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Então traga à sua memória nessa manhã aquilo que lhe pode dar esperança. Pega a palavra de Deus e vai meditar nela. Por exemplo, vamos abrir Isaías, aí o capítulo 41 de Isaías. Vamos ver mais algumas promessas de Deus para mim e para a sua vida. Olha para você ver o que diz a palavra de Deus para mim e para você. Do 9 ao 13, diz o seguinte: Tu a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse, tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Olha bem o que a palavra está dizendo aqui, é uma promessa para mim e para você. Então, aquilo que lhe pode dar esperança, Deus está declarando que te chamou desde os confins da terra. Ele te chamou, ele te separou, ele te escolheu. Você faz parte do reino dele. Você é povo dele, nação eleita, sacerdócio real, povo adquirido pelo sangue do Cordeiro derramado ali na cruz do Calvário. Foi pago um alto preço pela minha vida e pela sua vida. E a palavra de Deus está falando, te tomei desde os confins da terra. Te chamei dentre os mais excelentes e te disse, tu és o meu servo. A ti escolhi, não te rejeitei. Então olhe bem que promessa maravilhosa de Deus para mim e para você nessa manhã. Nós somos povo dele, nós somos filhos, servos dele. Então ele nos chamou, nos escolheu e não nos rejeitou. No verso 10, ó a promessa de Deus para mim e para você nesse dia, nessa manhã, nesse contexto que nós estamos vivendo. Não temas, porque eu sou contigo. Vou falar de novo o que a palavra está dizendo. Não temas, meu irmão. Não temas, minha irmã. Não tema você que está me assistindo, né? Pelo Face aí, pelas redes sociais. Quem está falando aqui, eu sou apenas canal de Deus nessa manhã. Quem está falando é o próprio Deus através das nossas vidas. E Ele está dizendo, não temas, porque eu sou contigo. Eu sou contigo. Traz à sua memória aquilo que lhe pode dar esperança, como o profeta trouxe sobre ele essa palavra. Nessa manhã, que essa palavra venha lhe dar esperança a mim e a você. Não te assombres
porque eu sou o teu Deus. Não tenha medo, não caia na aflição que as pessoas estão nela, porque eu sou o teu Deus. É o que a palavra está dizendo. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra de justiça. Oh, irmãos, não é pouca coisa não. Nós temos um Deus criador dos céus e da terra a meu favor e a teu favor. E é isso que esse estudo está querendo dizer nesta manhã. Acalma o teu coração, acalma a tua vida, confia no Senhor, porque Ele detém o poder e a autoridade sobre as nossas vidas. Nenhum mal te sucederá sem a permissão do nosso Deus. Nada irá acontecer à sua vida, porque Deus está no controle. Deus tem o domínio de todas as coisas. E aqui ele fala, no verso 11 ainda, Jeremias 41, 11, uma outra promessa: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que irritarem contra ti, tornar-se-ão nada. Então os teus inimigos, irmãos, é o que ele está querendo dizer aqui, aqueles que te irritam, tornar-se-ão nada, e os que contenderem comigo perecerão. Irmãos, Deus é conosco. Os nossos inimigos não triunfarão sobre a minha vida e sobre a tua vida, porque a palavra está dizendo aqui que se tornarão em nada. E o verso 13 ainda fala o seguinte: porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Então, irmãos, é isto aí que nós temos que trazer à nossa memória. Alimentar o meu coração e alimentar, que você possa alimentar o seu coração. Faça como o profeta fez, né? Ele voltou a Deus, mesmo que a princípio ele estava fragilizado, ele estava fraco, né? E ele falava que a vida dele estava como um fel de amargura. Mas aí ele buscou em Deus que poderia dar para ele a solução da sua situação e daquele povo. Então ele lembrou, enquanto os olhos dele estavam fixos nas aflições do que aquele povo estava passando, nas aflições, né, locais ali, a alma dele estava se abatendo dentro dele. Está aí, né, no livro, capítulo 3 de Lamentações. Mas quando ele declarou, que ele fala, disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Aí a coisa mudou. Ele já não olhava mais para situações locais, mas aí os olhos dele se viraram para o nosso Deus. A partir do momento que nós tomamos essa postura, e isso cabe a mim e a você tomar essa postura, a coisa muda, o contexto muda, a nossa alma se fortalece, o nosso espírito se fortalece, a nossa alma se alegra no Senhor Jesus e o nosso físico se rejubila. Você lembra que até o físico do profeta, ele declarava que a pele dele havia envelhecido, que os ossos dele haviam se quebrado. Então, a coisa era a dor, irmãos, a aflição, ela leva, né, a um sentimento de frustração, de tristeza tão grande que ela sai da alma, do espírito e vai para o físico da pessoa. Mas quando ele eleva os olhos a Deus, aí ele declara um outro homem, uma outra postura diante daquela situação. E aí ele fala, tenho esperança, porque os olhos dele agora já estão em Deus. E aí no verso 22 ele fala, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Oh, glória, glória a Deus por isto. E diga aí, de onde você estiver, glória a Deus por isto. Glorifica a Deus agora, irmãos. Glorifica a Deus nesse momento. É o que a palavra está declarando. As misericórdias do Senhor, elas nunca se acabam, elas não têm fim. E é por causa dela que nós não somos consumidos. É por causa dela que nós não somos mortos. É por causa dela, por causa das misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã sobre a minha vida e sobre a sua vida. É como a aurora que vai raiando a cada manhã. O sol nasce todos os dias, sobre justos e injustos. E a cada manhã é um novo dia. Assim são as misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas. Elas se renovam a cada manhã. Uma nova misericórdia de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida.
E no verso 23 fala, o profeta declara aqui: novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Grande é a fidelidade do nosso Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então traga à sua memória aquilo que pode lhe dar esperança. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Declare as promessas de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua vizinhança, sobre a sua igreja, sobre a sua cidade de Montes Claros, sobre Minas Gerais, o nosso estado, sobre o Brasil. Declare as bênçãos de Deus sobre os países de modo geral, né? Então, irmãos, a palavra de Deus é fiel, é verdadeira e ela se cumpre. E o profeta fala mais aqui: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Você tem que esperar em quem? Em Deus, não em homem. Não espere por homens, não. Espere em Deus. A nossa porção é o Senhor. É Ele que nos garante a vitória. Então, quando o profeta fala que a minha porção, diz a minha alma, portanto, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Ele está querendo dizer que a herança dele é o Senhor. A herança dele. Pensa bem, Deus criador dos céus e da terra, dono de todas as coisas, né? E a nossa herança é dele, né? Então nós somos filhos dele. E o filho tem direito à herança do pai. Então nós temos direito à herança do nosso Deus. E são inúmeras as bênçãos dele para a minha vida e para a sua vida, né? Então, irmãos, essa é a palavra, né, de Deus através dessa meditação aqui, desse estudo na palavra, de saber que a nossa herança está no Senhor. E o verso 25 fala: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, ou para os que se atêm a Ele. Bom é o Senhor para os que buscam a Ele. É isso que a palavra está dizendo, para a alma que o busca. Então, busca o Senhor, busca a Deus. Nesse momento que você está ficando em casa, tendo mais contato com sua família, aproveita esse tempo, né? Reúna em família, busque o Senhor, glorifique a Deus, porque a sua porção vem dele, a sua herança vem dele, a sua alegria vem dele, a sua vida está na mão dele. Então é um tempo de agradecer a Deus, é um tempo de glorificar a Deus, porque ele é a nossa herança. E o verso 26 fala: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio. Olha para você ver, é algo que aconteceu, né, há milhares de anos atrás e está servindo para mim e para você. A palavra de Deus é tão atual, né? E ele fala aqui: é bom aguardar em silêncio. Tem hora que realmente a gente precisa separar, a gente precisa ter um momento, ter um tempo entre nós e Deus. E este é o momento onde a gente não está podendo sair muito, né? Estamos ficando mais em família mesmo. É um tempo de silêncio, no sentido de buscar a Deus. É um tempo de estar na presença dele. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Aguarde aí na sua casa, né? Aonde você estiver. Aguarde em silêncio. Em silêncio aí, irmãos, quer dizer que não é falar nada, é calar totalmente. É o silêncio é no sentido de não bravejar, o silêncio é no sentido de não reclamar, é no sentido de não ter esperança. Silêncio para essas coisas. Mas glorifique a Deus, exalte ao Criador, aquele que vai trazer a salvação para você, que vai trazer a solução para mim e para você. Espera nele. A providência virá do alto, virá dele. Então confia no Senhor Jesus. Descansa nele. Reconhece a soberania dele sobre a sua vida, sobre a minha vida, né? E descansa, porque Deus, ele tem todo o controle de todas as coisas.
O Salmo 103, o verso 17 e 18 nos diz o seguinte: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, ou seja, para sempre, sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre os que lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. Uma promessa de Deus aí para mim e para você, né? Então a misericórdia do Senhor, ela é para sempre, ela é de eternidade a eternidade sobre aqueles que temem ao Senhor, sobre aqueles que buscam a sua justiça, e ela se estende aos filhos dos filhos. Os nossos filhos são abençoados, né? Porque nós buscamos ao Senhor, tememos a sua justiça. Então, sobre aqueles que guardam a sua aliança, sobre aqueles que guardam o seu conserto e lembram dos seus mandamentos. Então, não esqueça, né, de lembrar dos mandamentos do Senhor. Confia nele, continua temendo ao Senhor, seja correto, seja íntegro, seja um servo fiel a Deus, que tem vida de oração, que tem vida de estudo da palavra, que isso vai fazer com que o seu coração, né, fique alegre, fazer com que o seu espírito se alegre, te dar forças nessa época tão difícil, né? Nosso Deus pode todas as coisas. Traga à sua memória aquilo que pode lhe dar esperança. Então pronuncie a palavra de Deus. Não tem nada mais poderoso do que a palavra de Deus. E sobre esta palavra, o sim de Jesus, né? Quando ele fala que todas as promessas de Deus irão se cumprir, e Jesus disse o sim, e nós, a igreja, diremos o amém, em nome de Jesus, assim seja. Diga isso, as promessas de Deus vão se cumprir na minha casa, na minha vida e na sua vida. Então esse estudo nessa manhã está dizendo, a minha porção, a minha herança é o Senhor. Não ando por vistas, nem você. Nós andamos por fé, por fé. Olhe além do que está acontecendo. Coloque os olhos no Altíssimo. Põe a boca no pó, assim como o profeta fez aqui. Põe a boca no pó. O verso 29 fala disso. Põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. E de fato haverá esperança quando nós colocamos a boca no pó. E o profeta fala no verso 31, porque o Senhor não rejeitará para sempre. Deus pode, irmãos, e muitas vezes Ele trata conosco, como o pai trata com o filho, corrige o filho. Mas o furor, né, digamos assim, o tratamento de Deus é por um tempo, é por um período enquanto é necessário, né, até Ele corrigir, até que aconteça a correção. Mas é por um tempo essa correção, esse furor, digamos assim. Mas as misericórdias do Senhor, essas não têm fim. Essas não têm fim. Então, é a cada manhã que se renovam, né? Então, saiba de uma coisa. Deus, Ele te ama e me ama. Ele tem o melhor para a sua vida e para a minha vida. Não desespere, acalme seu coração. Né? Você pode estar como o profeta aqui no primeiro momento, desesperado, que era assim que ele se encontrava, né? Transferindo a culpa. Mas num segundo momento, quando ele busca em Deus e olha para Deus, a coisa, o contexto todo muda. A alma dele se acalma, o espírito dele se fortalece, né? O físico dele se fortalece, e ele agora passa a ser, ao invés de um murmurador, ele passa a ser um abençoador. Então seja um abençoador, né? Seja um abençoador, profetize vida, profetize saúde, profetize alegria, profetize vitória sobre aqueles que estão ao seu redor, sobre aqueles que convivem com você e sobre aqueles que estão até longe, né? Porque esse é o papel do cristão. E nós temos poder e autoridade no nome de Jesus. Foi dada à igreja dele aqui na terra, autoridade para sermos boca dele aqui nessa terra, para sermos profetas deles aqui nessa terra, para ministrarmos sobre a vida daqueles que estão aflitos. E quantos estão aflitos neste momento? Não vá ficar murmurando junto com esses aflitos, não. Pelo contrário,
traga à memória deles aquilo que pode dar esperança. Seja um abençoador, né? Então abençoe a sua vida através da meditação, né? Através de trazer à sua memória as promessas de Deus, como ministre sobre aqueles que também estão precisando receber esta palavra. Que eu e você possamos ser pessoas que sejam pessoas de fé, e somos, porque somos filhos de Deus. E possamos levar, né, essa fé, transmitir essa fé àqueles que estão sem fé neste momento. Então, irmãos, nós vemos aqui que a palavra de Deus ela é fiel para cumprir tudo aquilo que a nós foi prometido. E quando o profeta põe a boca no pó, quando ele reconhece que a situação em que Israel estava passando de cativeiro na Babilônia era indecorrente ao pecado da nação que havia dado as costas a Deus, estava servindo deuses estranhos, né? Quantas vezes, irmãos, nós fazemos isso? Nós deixamos o Criador, Deus Todo-Poderoso, o único que nós podemos cultuar, e começamos a cultuar outros deuses, né? Tudo que você coloca em primeiro lugar na sua vida, que ocupa o primeiro lugar, é um Deus na sua vida. E muitas vezes nós temos feito isso, né? Reconheça nessa manhã aquilo que tem trazido, né? Que tem, melhor dizendo, te separado da presença de Deus. Aquilo que é pecado na sua vida, né? O pecado, ele cria uma barreira entre o homem e Deus. Separa, porque Deus é santo e Ele quer santidade, né, das nossas vidas. Então, a palavra de Deus fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, pecou, confessa e abandona o pecado, que você irá receber o pecado. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados quando nós confessamos e abandonamos. Então, quando o profeta pôs a boca no pó, sabe o que aconteceu? Quando ele declarou que o erro provinha do povo que estava longe da presença de Deus. Por isso que estava advindo aquela situação de cativeiro, né? Aquela situação de de Jerusalém ter sido destruída, do templo ter sido destruído, do povo ter sido levado em cativeiro para a Babilônia, foi em decorrência da falta de compromisso do povo para com Deus. A aliança de Deus é eterna. Deus não deixou o povo por causa daquilo, mas Deus estava tratando com o povo naquele momento. E aí o profeta chega a essa conclusão de pôr a boca no pó e de reconhecer que o erro não estava em Deus, mas sim no povo. Está lá no verso 29, né? E quando o profeta pôs a boca no pó, sabe o que aconteceu? Está lá no verso mais para frente, né? Diz o seguinte, que o nosso Deus esquadrinhou os pensamentos, né? E houve um arrependimento ali do profeta, né? Que levou aquele povo também a se arrepender. Então aquele povo pôde ter o esclarecimento de que o erro estava neles. E aí eles puderam procurar minuciosamente, esquadrinhar, procurar minuciosamente aonde está o meu pecado, aonde está a minha falha, o que está acontecendo, né? Que eu estou distante da presença de Deus. E aí, quando a gente faz isso, a gente reconhece o nosso erro e põe a boca no pó, o Espírito Santo de Deus, ele ministra no nosso coração, aonde está o nosso erro, aonde está a nossa falha, aonde nós temos que abandonar e declarar aquele pecado e pedir o perdão daquilo ali. Então o Espírito Santo ele vem esquadrinhando o nosso coração. Ele vem, né, nos trazendo à memória aquilo que está realmente servindo de empecilho. Então que nessa manhã, ore a Deus, né, para que o que tiver de errado em minha vida, na sua vida, que Ele possa estar esquadrinhando os nossos corações e que possamos arrepender daquilo que o Espírito Santo for nos mostrando de errado em nossas vidas. E aí a gente vai estar se prostrando diante da presença de Deus, declarando a soberania dEle sobre as nossas vidas. O Senhor está no controle de todas as coisas. Continuo falando isso aí. É uma palavra de alento para a minha vida e para a sua vida nesta manhã. O Senhor está no controle de todas as coisas.
Glórias a Deus por isto. Não perca a fé, não perca a esperança, né? Saiba que Deus é detentor de todas as coisas. E Ele vai trazer à sua memória aquilo que Ele pode dar esperança. Então, eu glorifico a Deus, né? Porque Deus é um Deus zeloso, é um Deus que pode todas as coisas. E Ele é aquele que guarda a minha vida, guarda a sua vida, tem nos guardado. E eu glorifico a Deus por isso, pelo zelo que Ele tem por minha vida e pela sua vida. Não seja soberbo, querendo trazer a culpa para Deus, mas reconheça, né, a nossa falha, o nosso erro, e reconheça que Deus tem o controle para todas as coisas, que Deus está no domínio de todas as coisas. Então a palavra de Deus, ela diz, né, em Provérbios 16, capítulo 5, ele fala: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. 16:3, aliás, Provérbios 16:3. Confia no Senhor as tuas obras, confia no Senhor o teu dia a dia, né? Confia no Senhor tudo aquilo que você está fazendo, apresenta a Ele os teus planos, né? E os teus pensamentos serão estabelecidos. Deus dará vitória a cada um de nós, quando nós entregamos ao Senhor os nossos caminhos. E o profeta, né? Ele está num contexto onde ele consegue enxergar que o erro não estava em Deus, mas sim numa nação rebelde, um povo rebelde. E aí ele confessa ao Senhor, né? E clama a Deus por aquela nação, por aquele povo. E Deus atende o pedido, né? Deus atende o pedido. Então, Deus está pronto a nos atender, né? A qualquer hora do dia. Você não precisa marcar na agenda para falar com Deus. A gente, quando vai falar com autoridades aqui na Terra, a gente tem que agendar, né? Dia, hora, data. Tem hora que a gente nem consegue na agenda esse tempo, né? Para ter acesso àquela pessoa. Mas nosso Deus não, Ele está disponível o tempo inteiro. O guarda de Israel não dormita. Ele está o tempo inteiro disponível. E olha que Ele está acima de toda autoridade, porque Ele é a autoridade maior. E, no entanto, você tem acesso direto a Ele a qualquer hora do dia. Então, o guarda de Israel nem dorme, Ele não dormita. Ele está o tempo inteiro disponível para nos atender. Basta a gente procurá-lo, né? Colocar diante dele aquilo que nós estamos precisando, as nossas necessidades. E aí o profeta fez isso, né? O profeta reconheceu que ele tinha que se voltar para Deus, que aquela nação tinha que se voltar para Deus. E ele chegou a essa conclusão, de quanto ele fizesse isso, que Deus não estaria rejeitando aquele povo para sempre. Porque o Senhor não rejeitará para sempre. Está aqui no verso 31. Quando há arrependimento, né? Quando há confissão de pecados, quando há retorno para o nosso Deus nos perdoa, né? Nosso Deus nos ama, é o amor do Pai para conosco. Então, irmão, sabe o que o profeta fez nessa situação aí? Ele se voltou para Deus, E aí, irmãos, nós vamos fazer a mesma coisa, nos voltarmos para Deus, tá? Nos voltarmos para Deus, para que o nosso coração não fique amargurado, não fique triste, né? Nós vamos voltar para Deus, esperar em Deus, né? Porque Deus pode todas as coisas e nós cremos nisto aí, que Deus é criador dos céus e da terra. Isso é para trazer esperança para a minha vida e para a sua vida nessa manhã. Eu quero ler aqui Jeremias, capítulo 29, verso 1, fala o seguinte: e estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Então aqui o profeta, né, mandando avisar aquele povo ali, né, e ele fala ali, ó, no verso 10, são profecias, né, de Jeremias para aquela nação que estava ali no cativeiro.
29:10. Porque assim diz o Senhor. Então ele envia cartas àquele povo e fala através de profecias. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Olha bem, era um tratamento de Deus com aquele povo. Então, quando o profeta, em Lamentações 3, ele reconhece a soberania de Deus, ele para de colocar a culpa em Deus, mas ele reconhece que o povo que estava errado, Deus muda a situação daquele povo. Deus muda a situação daquele povo. E aqui nós temos uma profecia, agora o mesmo profeta, firme na presença do Senhor, sendo usado por Deus, mandando cartas para aquele povo que estava ali na Babilônia preso e dizendo, em outras palavras, para aquele povo, fica firme no Senhor, é por um pouco tempo, é um tratamento de Deus por um pouco tempo, daqui tanto tempo vocês vão voltar. No caso deles aqui foi 70 anos, Você pode achar que foi muito, mas foi o tempo que Deus precisava para tratar com aquele povo. E aí falou, vos visitarei, Certamente que passados 70 anos, depois de estiverem na Babilônia por 70 anos, vos visitarei, cumprirei sobre vós as minhas boas palavras, tornando-os a trazer a este lugar. Ou seja, vou tratar com vocês, mas vocês vão voltar para Jerusalém. Vocês vão voltar daqui a um certo tempo, vocês estarão de volta, Então a promessa de vida para aquele povo, aguenta firme por esse período de angústia, de tribulação, mas vocês vão voltar, vocês vão voltar. E o profeta continua profetizando, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Mesmo Deus tratando com aquele povo ali, mas Deus tinha pensamentos de paz, pensamentos de bem e não de mal para aquele povo, para dar o fim que o povo esperava. E qual era o fim que o povo esperava? A vitória. Então Deus estava garantindo a vitória aqui. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Essa é uma palavra que o profeta mandou para aquele povo no cativeiro. Está aqui, no verso 29:1. Estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou a Jerusalém, ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. É uma palavra de vida, uma profecia de vida. Aguenta firme aí, por um determinado tempo. Mas vocês vão voltar, porque os pensamentos que Deus tem a respeito de vocês são pensamentos de paz e não de mal. São pensamentos de bem, são pensamentos para dar o fim que vocês esperam, que é a vitória. Vocês terão a vitória no tempo certo. E me invocareis e ireis a mim, orarei a mim e eu vos ouvirei. O Deus falando com eles, com aquele povo ali, busca que eu vou ouvir. Clama que eu vou ouvir, é isso que Deus estava falando ali. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. E essa palavra é para mim tão atual quanto foi ali para aquele povo. Busca a Deus que ele vai ouvir. Se prostra diante da presença dele que ele vai te ouvir. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. É um tempo de busca para o Senhor. E quando nós buscamos, nos derretemos diante da presença de Deus, a vitória vem. Põe a boca no pó. Esse é o estudo dessa manhã. Traz à sua memória aquilo que lhe pode dar esperança. Profetiza as vitórias de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre aqueles que estão ao seu redor. E busca ao Senhor de todo o seu coração. Me buscareis e me encontrareis. Me buscareis e tereis a vitória. É esta a palavra para mim e para você. E o profeta mandou dizer isso para o povo. E hoje o Espírito Santo de Deus fala isso para mim e para você e para a igreja dele estabelecida aqui nessa terra. Fala para a igreja batista querida nesta manhã. Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração.
É tempo de buscar o Senhor. É tempo de pedir o Espírito Santo que prescrute o nosso coração e nos mostre aquilo que está nos separando de Deus, as barreiras que estão impedindo. Para até você aproximar de Deus, você tem que estar com a vida santa, né? E quando você aproxima, o Espírito Santo vai te mostrando, você vai confessando os pecados, vai abandonando, e aí você vai tendo cada dia mais e mais intimidade com Deus. E o profeta mandou essa palavra. Então, o profeta que, quando ele reconhece, põe a boca no pó, né? Ele é um outro homem, revigorado, sendo profeta de Deus, de ânimo, né? Trazendo alegria, paz e dando palavra de esperança àquela nação. E o povo precisa disso, o povo precisa de homens e mulheres que levem palavra de paz, de esperança. Seja um Jeremias nesse tempo atual, né? Profetiza palavras de vida sobre esse povo, né? Sobre o povo que está conosco, convivendo com a gente, desesperado e precisando dessa palavra. Então, uma palavra de fé, né? Para a minha vida e para a sua vida. E isso aconteceu, irmãos. O povo voltou, saiu do cativeiro? Saiu. Depois dos 70 anos, conforme predito na profecia aqui, a carta enviada, né? Falando, aguenta aí, 70 anos, que eu vou trazer de volta. Busca, que eu vou ouvir. Clama, que eu vou ouvir. Buscar-me-eis e me achareis, buscar de todo o meu coração. Depois que o povo fez isso, depois dos 70 anos, ele retornou. Está lá a história no livro de Esdras, no livro de Neemias, quando o povo retorna a Jerusalém, né? Deus levanta reis ali para poder trazer de volta aquele povo que estava cativo, né? E esse povo reedifica Jerusalém, reedifica o templo, o culto, o louvor, a adoração a Deus. Um novo tempo surgiu, um tempo de vitória. Depois da escassez, da aridez, do deserto, do cativeiro, veio o que? Veio a bonança, veio a vitória. O povo retornou, reedificou os muros, edificou o templo e teve um novo tempo de adoração na presença do Senhor. E isso é o que vai acontecer, irmãos. Não desanima não pela situação que está passando. Haverá um novo tempo e vai surgir esse tempo de vitória. E nós vamos glorificar a Deus pela vitória desde já. Seja um glorificador de Deus, né? Um adorador de Deus nesse tempo de angústia. E aí, esse tempo vai se abreviar, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Você vai tocar o coração de Deus com a sua oração, né? E aí o tempo de aridez vai passar. O tempo de aridez vai passar. E o profeta, irmãos, para estar encerrando aqui, o profeta, ele invoca o nome do Senhor. Então, recapitulando rapidinho, a primeira parte, o profeta transfere a culpa para quem? Para Deus, né? Nós vemos isso aí nos versículos que vão lá de Lamentações 3, de 1 a 20, a aflição do profeta que quer transferir a culpa para alguém e transfere para Deus. Mas aí, em Lamentações 3, a partir do verso 21 até 36, ele reconhece que a falha estava no povo, estava nele, estava na nação de Israel, que era idólatra, que havia se afastado do Senhor, que havia quebrado a aliança ali, por parte deles com Deus, que a aliança de Deus ela não se quebra, né? Mas o povo havia quebrado a aliança, né? E estava servindo a outros deuses. Então ele reconhece que o erro não era de Deus, o erro era do povo. E Lamentações 3, de 37 a 47, aí ele fala, voltemos ao Senhor. Ele conclama o povo a voltar a Deus, a voltar a Deus. E Lamentações 3, de 48 a 66, nós vemos a oração de Jeremias. E eu quero ler aqui, né, o verso 55, invoquei o teu nome, Senhor, desde a mais profunda cova. Então, quando ele estava lá no fundo do poço, na amargura dele, ele lembrou do Deus, invocou a Deus, orou. Ouvistes a minha voz, não escondas o teu ouvido ao meu suspiro, ao meu clamor. E Deus estava ali pronto a ouvir, que ele declara, ouvistes a minha voz. E no verso 57 ele fala, tu te aproximastes no dia em que te invoquei, dissestes não tema. Tá vendo? Quando ele aproximou de Deus, ele ouviu a voz de Deus falando para ele, não temas. Eu me aproximei, eu te invoquei, Senhor, e tu me respondestes. É isso que ele está falando aqui. Então, irmãos,
nós vemos um homem que estava em desalento, desesperado, passando a culpa para Deus. Depois nós vemos um homem se posicionando no sentido de reconhecer que o erro era dele. E depois nós vemos um homem com outra postura, com a postura de um profeta realmente, de alguém que se aproxima de Deus através das orações e coloca diante de Deus, né? Invoca o nome de Deus, clama a Deus, né? E aí ele declara que Deus o ouviu. E Deus ouviu, irmãos, que Deus resolveu, né, a situação daquele povo. O povo, depois de passado por aquele tempo, ele volta e reconstrói Jerusalém e o templo. Então, nessa manhã fica essa palavra aqui. Em casa você lê com calma, né? Se possível, o livro todo de Lamentações, são 5 capítulos apenas. E medite, né, no capítulo 3. E eu quero estar encerrando aqui, dizendo, deixando aqui para vocês os versos que né, para você estar meditando aí, que é o verso 21 até o 23, que diz: disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas não têm fim, ou seja, elas não acabam. São novas a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Ainda vou ler o 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Senhor amado, nesta manhã, ó Deus, a tua palavra foi ministrada de uma forma, né, Deus, diferente, online, mas eu tenho certeza que ela chegará a cada coração que está ouvindo a tua palavra. Ela vai chegar à tua igreja, Batista Querigma, ela chegará àqueles que estarão ouvindo. E eu sei, Pai, que é uma palavra que nos traz esperança. E nós, Senhor, queremos caminhar em cima da tua palavra, Deus. Quero que nos traga à memória aquilo que pode nos dar esperança, Pai. E tantas são as tuas promessas para a minha vida, para a vida de cada irmão. São palavras de vida e não de morte, são palavras de paz, de bênção. E é isso que nós queremos ministrar nesta manhã, palavras de vidas sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Vai de encontro a cada coração, vai de encontro a cada vida. Aviva o coração de cada um, meu Pai. Traz a memória de cada um dos teus servos as tuas promessas, porque elas são vida. Elas são nosso alimento, Pai. Ela fortalece a nossa alma, o nosso corpo e a nossa vida, meu Deus, o nosso espírito. Muito obrigada, meu Pai, que a tua palavra possa cumprir o fim que ela tem, que é trazer vida àqueles que estão sem vida, Pai. Declaro, Senhor, vitória sobre a vida de cada um que está ouvindo a tua palavra. Declaro vitória sobre a casa de cada um que está ouvindo a tua palavra. E declaro, meu Deus, que as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos e que elas se renovam a cada manhã. E nós somos em Cristo Jesus mais do que vencedores. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.